31, onde nós vamos continuar. Nós falamos que esse salmo está dividido em 4 partes, ou 4 estações, como o pastor Jonas colocou. E eu acho interessante seguir essa maneira como ele dividiu o livro de Salmos, nesse texto aí, nesse caso. E a primeira estação a gente já viu, que foi a estação do outono. E o interessante é que ele vai começando das partes, ou das estações, não é ruim, mas as mais intensas, para as mais alegres, primavera e verão. Porque a nossa vida passa por essas fases, passa por esses momentos difíceis. Irmãos, se eu terminar um pouquinho mais cedo, os irmãos me perdoem, porque hoje eu estou quebrado, eu estou com uma gripe forte. E não estou aguentando nem falar muito não, mas nós vamos seguir aqui. Salmo de número 31, segunda estação. Nesses versos aí, Davi vai mostrar-nos com toda a força o estado da alma dele. Nessa época não tinha terapeuta, não tinha psicólogo, não tinha psiquiatra ainda, porque essas ciências elas foram desenvolvidas a partir do século XVIII para diante, como uma matéria em si, que ela descolou da filosofia, tanto da psicologia, ela sai da filosofia e ela começa a entrar como doutrina científica ou médica a partir do século XVIII. Mas o princípio dessas especialidades que nós temos hoje, da terapia, é o mesmo princípio que Deus aplicou em cima dos seus servos. E explico, irmãos. Ao salmo, não vou me lembrar agora, é que ele diz, salmo não, lá no livro de Deuteronômio, que ele vai dizer: medita de dia e de noite. O meditar ali não tem nada a ver com a filosofia oriental. A filosofia oriental, ela diz que o meditar você tem que voltar-se para si mesmo, para dentro de si mesmo, mas isso em silêncio. Você fica lá, numa posição lá, coloca lá um mantra e fica ouvindo aquele mantra e vai meditando até você se voltar para dentro de si mesmo e se esvaziar. O meditar aqui não tem nada a ver com essa filosofia oriental. O meditar aqui é gritar literalmente. Porque quando você fala, você alivia a carga. Você quer ver outro exemplo disso? Quando o próprio Elias estava enfurnado bem dentro lá da caverna, Deus poderia chegar e pegar ele e tirar ele para fora da gruta lá, Sai daí. Mas qual é o método que Deus usa? Da fala. Deus vai perguntando e ele vai respondendo. Então, enquanto Deus ia perguntando e Elias ia respondendo, ele entrou no processo de cura, porque ele verbalizou suas dores, verbalizou as suas angústias, e a partir dali Deus começou a agir na vida dele. Você quer ver outro exemplo? Do próprio profeta Jonas, quando foi com uma raiva da miséria, que ele não queria pregar para Nínive de jeito nenhum, para ele era melhor morrer toda aquela gente desgraçada na cabeça de Jonas. Ele estava com uma raiva tão louca, que para acalmar o Jonas, Deus deixou aquele grande peixe engolir, e ele ficava lá nas entranhas do peixe, e fazendo o quê? Calado? Não, falando. E falando e pedindo a graça e a misericórdia do Senhor. Depois que ele jogou tudo para fora, tirou todo aquele fardo, todo aquele peso, o que é que Deus faz? Vomita o bicho lá e ele vai lá fazer o que ele tinha que fazer.
Então Davi não tinha um desses profissionais. Quem era o seu terapeuta? Era Deus. Então sempre que ele tinha problemas, ele tinha vários, o que ele fazia? Ele não ia fazer meditação oriental, ele ia orar, ele ia falar, porque ele precisava de cura. E quem fala, acha cura e acha restauração. Então nesse texto aqui, Davi mostra todo o estado calamitoso que estava na mão dele. Olha as expressões que ele usa aí para exemplificar a situação da vida dele naquele momento. Ele usa tristeza, angústias, pecados, porque o pecado vai trazer tristeza, abandono e conspiração. Era esse o estado dele. O que gerou essa situação dele escrever o salmo dessa maneira é que a pressão que ele estava sofrendo, a vida que ele estava levando estava tão difícil, que ele vai dizer: eu estou triste, angustiado, meus pecados me perseguem, o abandono se faz presente e a conspiração também se faz presente. Então ele vai diante do Senhor, porque só Ele pode ajudá-lo a sair daquela situação tão medonha e lamentável que nós vamos ver a partir de agora. E aí a gente vai ver as outras estações, que é primavera e verão, ele saindo dessa situação angustiante e entrando em uma situação um pouco melhor. Agora, irmão, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Todos esses homens que eu citei, nenhum deles ficou parado esperando a solução cair do céu. Eles foram atrás da solução. Então não adianta eu ficar parado achando que a solução vai cair do céu. Eles foram atrás da solução. E a solução que eles precisavam, ela só podia vir de Deus. Então o que eles foram fazer? Foram atrás da solução. Foram orar, foram clamar, foram pedir a misericórdia do Senhor para que Deus agisse sobre a vida deles. Amém? Vamos para o verso 9. Alguém, por favor. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, e a minha alma e meu peito. Então ele começa a dizer como é que ele está. Ele está dizendo aí que ele está cheio de tristeza e de angústia. Irmão, você sabe identificar o que é tristeza? O que é angústia? A tristeza nada mais é do que falta de alegria, falta de ânimo, disposição e outras emoções de insatisfação. Isso é tristeza. Quando falta alegria, quando bate desânimo, quando falta disposição e outros tipos de tristeza e outros tipos de emoções, a gente fica triste. Agora, a tristeza na Bíblia sempre está ligada com o pecado. Vamos ler? Vamos ler. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Na Bíblia, tristeza sempre está atrelada ao pecado. E é assim que é. Porque o homem só passou a sentir essa emoção pós-pecado. Porque no Éden não existia tristeza. Porque o pecado ainda não tinha entrado. Depois que o pecado entrou, a tristeza veio a reboque. O que diz aí? 2 Coríntios capítulo 7, versos 10 e 11. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Pronto. A tristeza, segundo Deus, opera o quê? O arrependimento. Porque quando o homem começa a sentir repulsa por si mesmo e pelos seus pecados, isso está indicando, sinalizando que o próprio Deus está levando ele para buscar a salvação em Deus. Não é o que está dizendo o texto aí? Senhor, prestando atenção no texto? Lendo verso 10.
Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Bom, aí. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento. Essa é a tristeza que o pecado causa no ser humano. Quando o ser humano começa a sentir tristeza, repulsa por si mesmo, é porque a ação do Espírito de Deus já está aí, operando para te levar à salvação. Quem é que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça? Não é o Espírito de Deus? Então, a primeira coisa que o Espírito faz é fazer o homem sentir tristeza pelas suas misérias. Sentindo tristeza pelas suas misérias, ele vai se arrepender automaticamente a receber Cristo na sua vida. Então, a tristeza ela entrou no mundo depois que nós decidimos pecar. Nós temos essa herança maldita que está aqui com a gente, e que volta e meia a gente é assaltado por ela. Mas Davi diz: eu estou extremamente triste, extremamente angustiado, não só por conta dos pecados, mas pela situação que ele estava vivendo. Não era perseguição só de fora, não era perseguição só dos seus inimigos políticos, era perseguição que ele estava sofrendo dentro da sua própria casa em relação ao seu filho Absalão. E ele disse: eu estou muito triste, eu estou muito angustiado. Isso aqui, irmão, é só para alertar para a gente que nós somos de carne e osso. Nós não somos feitos de matéria diferente de Davi. Nós somos feitos da mesma matéria. Nós vivemos do mesmo tronco. Então essas realidades fazem parte da nossa vida. Agora, o que eu não posso deixar é que ela perdure longamente em minha vida. Esse era o pulo do gato de Davi. Todas as vezes que ele sentia isso, que ele sentia essa tristeza, essa angústia, ele corria aos pés do Senhor. Senhor, me ajuda aqui, me tira aqui dessa situação, porque é uma situação muito difícil. Depois ele diz que ele tinha a angústia extrema do corpo. Não é o que está dizendo o verso 9? Angústia extrema do corpo. Ou seja, mente ou alma. Está dizendo: eu estou sobre pressão. Eu estou sentindo, quando ele fala de angústia, ele fala de dor e sofrimento, porque só sabe o que é angústia de verdade quem por ela passa, quem por ela vive. Porque ela causa dor, ela causa sofrimento, e esse sofrimento, irmão, excruciante, para dizer sofrimento interno. Não é uma tristezinha qualquer não, viu? Eu estou dizendo de algo que dói na alma. Eu estou dizendo de algo que tira o teu fôlego, de algo que tira o teu ânimo para viver. E o que significa angústia? Algo que está estreitado, pressionado, estreiteza. Daí angústia. Então quem está angustiado se sente pressionado, se sente num espaço, como é que eu posso dizer? Num espaço apertado, em que ele não tem muito lugar de movimentação. Então ele está angustiado. Mas tudo isso aqui, irmão, para dizer só uma coisa: ele está dizendo que ele está com dor na sua alma. E essas dores que ele carrega na alma são dores vindas de fora, são dores vindas do seu meio, e são dores internas. E ele diz: Senhor, eu estou desse jeito aqui, eu estou quebrado, minha alma está cansada, minha alma está fatigada pela situação que eu estou vivendo. É sofrimento de fora e os sofrimentos internos que é causado pelo sofrimento de fora e sofrimentos internos que é causado pelo próprio indivíduo. Amém, meus irmãos? Estão me entendendo, né? Como é que é o sofrimento causado pelo próprio indivíduo? Quando ele busca ajuda, ué. Você está com dor de cabeça, você vai fazer o quê? Não tem direito de orar. Não vai orar até a cabeça arrebentar.
Se você está com dor, você sabe o caminho, vá procurar a solução para tirar essa dor daí. O que não dá é para ficar com ela daí. O que não dá é para conviver com ela, andar com ela, fazer dela o seu companheiro. Se há dor, se há tristeza, se há angústia, eu tenho que correr. Eu tenho que buscar quem pode me ajudar. Eu tenho que buscar quem pode me socorrer. E é o que Davi está fazendo aqui. Ele está dizendo: minha alma está cansada, eu estou cansado, eu não sei nem o que fazer, eu não sei nem o que dizer mais, eu estou fatigado, eu estou exausto. O pessoal fala exausto mentalmente, mas quando a gente fala exausto mentalmente, a gente está dizendo que é a nossa alma que está exausta, porque a gente é a alma. E aí Davi diz: eu estou exausto, Senhor. O que o Senhor pode fazer por mim? Verso 10. Porque minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiro, minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. E ele diz que os pecados dele são a causa dessas dores que ele sente no corpo e na alma. Ele diz: meu corpo está desgastado. Irmão, ele estava tão doente, que até o corpo dele estava respondendo a doença que estava lá dentro da alma dele. Os irmãos já ouviram falar de doenças psicossomáticas? Doenças psicossomáticas são aquelas doenças que geram a sua alma está doente e que o corpo começa a responder àquela doença. Já viu quando você vai no médico, ele faz todos os exames clínicos possíveis e não acha uma causa física? E aí ele vai dizer para você: a senhora tem que procurar uma ajuda, porque clinicamente a senhora não tem nada. Porque são doenças que são geradas na nossa alma que o corpo vai responder. E Davi está dizendo: eu estou tão quebrado, tão arrebentado, que o meu corpo está sentindo essas dores que estão lá dentro da minha alma. O meu corpo está desgastado pelo sofrimento. E olha que nós estamos falando de um menino que estava na batalha desde os 17 anos. Desde os 17 anos, lutando, pelejando, andando, correndo, sofrendo, de todo tipo. Depois dá uma derrapada feia, aí aquilo causa um trauma tão grande nele, que depois ele vai, se conserta diante do Senhor, mas ele diz: minha alma está cansada, meu corpo está quebrado, porque eu não tenho força na minha alma. Portanto, que eu preciso da tua misericórdia. Então Davi disse que ele estava extremamente esgotado emocionalmente, como nós falamos hoje. É claro que Davi tem essas palavras porque nós estamos falando de alguém que escreveu um texto há mais de 13.000 anos, que não tinha toda a técnica que nós temos hoje para chegar a essa conclusão. Que Davi estava extremamente esgotado, emocionalmente e fisicamente. Quando eu digo emocionalmente, estou dizendo a alma dele, esgotado. E como ele tinha uma responsabilidade muito grande, que era cuidar do povo, ele só tem uma solução: buscar a misericórdia de Deus. Por isso ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor, porque a minha situação não está fácil, a minha vida não está fácil, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua misericórdia o mais rápido possível para eu poder continuar minha caminhada até eu terminar a minha carreira. Porque se o Senhor não tiver misericórdia, eu não consigo nem terminar a minha carreira. Verso 11. Fui motivo de zombaria entre todos os meus inimigos, e até entre os meus vizinhos, e de horror para os meus conhecidos. Se ele viviam na rua, viviam de mim. A situação dele era tão ruim, que ele se viu sozinho. Os amigos, ele se viu só, porque a situação dele era ruim, desgastado, emocionalmente quebrado, e as acusações vindo de dentro e de fora, dentro da sua casa, de fora, e ele se viu numa situação de ser sozinho.
Eu estou aqui abandonado. E o Cristo vai reverberar essa frasezinha dele. Quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele se viu extremamente sozinho. Irmão, o que você faz quando você está sozinho? Para quem gosta, fica pertinho. Para quem não gosta, vai procurar estar junto de alguém. Mas quando você está sozinho, pelas situações da vida, você sempre busca os braços do amigo. Esses dias, irmãos, eu recebi uma mensagem, às 10 horas da noite, eu acho, 10 ou 9 horas da noite. Uma pessoa se sentindo extremamente sozinha em uma situação. E todo o sofrimento que a gente passa é por isso nossas mesmas, viu? A maioria delas é por isso nossas. Por não dar ouvido. Né? E essa pessoa, uma das causas de estar sozinho hoje é porque não quis dar ouvido. E aí ele me chamou lá no celular e nós conversando. E pela fala dele, irmão, eu percebi que ele estava se sentindo extremamente sozinho. E a pessoa, quando ela se sente sozinha, é ruim demais, irmãos. Quando você gosta da solitude, são coisas diferentes. A solitude é quando você se sente bem com você mesmo, se você não precisa da companhia de ninguém. Isso é solitude. Você não precisa da companhia de alguém para se sentir completo. Você se basta só você. Isso é solitude, não é solidão. Solidão é outra coisa. Solidão é o que esse rapaz está sentindo. Ao ponto de chegar às 9, 10 horas da noite de um sábado, procurar mandar mensagem para alguém, para simplesmente esse alguém ouvir. Não era nem para muito falar, mas para ouvir. E era mais ou menos essa situação de Davi. O negócio dele não era solitude, o negócio dele era solidão. Ele estava se sentindo só e abandonado por aqueles até que ele achava que estaria vivendo até debaixo d'água. E de repente ele se viu só, como Cristo na cruz. Cristo na cruz se viu só. Que os demais, todo mundo caçou um rumo. Só ficou algumas mulheres com ele, mas o restante todo mundo saiu. E Davi está nesse sentido. Senhor, eu estou aqui sozinho, abandonado, e eu preciso do Senhor me ajude aqui, porque como é que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou continuar essa carreira? Como é que eu vou continuar lidando com esse povo, sentindo desse jeito? E aí ele disse: eu tenho misericórdia de mim. Verso 12. Estou esquecido no coração deles, como um corpo, sou como um vaso de pedra. E o mais interessante é que ele já está descrevendo como as pessoas já estavam vendo ele. Ele descreve aí como é que as pessoas estavam vendo ele, como alguém derrotado, como alguém falido, como alguém que não tem mais para onde correr. E aí ele fala isso aí: eu estou aqui e já estou me vendo como um derrotado. Abra lá em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Olha as expressões que ele usa aí. Ele diz que está morto e um vaso quebrado. Alguém inútil, alguém sem valor. Era assim que as pessoas já estavam vendo Davi. Como um vaso quebrado, como um morto, como alguém sem valor, como um inútil que não serve mais para nada. É assim que ele está se sentindo exatamente agora. Leia quem achou. 2 Samuel 16, verso 7. Vamos, irmãos. 2 Samuel 16, 7. O que ele diz aí? O interessante é que ele diz que ele sai descalço, correndo. O judeu, quando ele tira o sapato dos pés naquele período, era de extrema humilhação, de uma situação de alguém degradado, de alguém sem valor, de alguém sem rumo na vida.
E era assim que Davi estava assistindo aqui no versículo 12. E já estavam vendo ele assim, como alguém quebrado, como alguém inútil, como alguém sem valor, como alguém que não tem esperança. E o verso 13. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao meu redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, intentaram tirar minha vida. Ele diz: eu estou sitiado por todos os lados. Por todos os lados, para onde eu olho, eu estou sitiado. Para todos os lados onde eu olho, tem alguém querendo me matar. Tem alguém querendo tirar a minha vida. E numa situação dessa, irmão, só Deus pode nos socorrer. Só Deus pode nos socorrer. Não há ninguém que possa fazer algo por nós. E Davi está desse jeito, no inverno mais intenso de sua vida, na situação mais difícil de sua vida. Só que tem um detalhezinho aqui, importante: ele não entrega os pontos, mesmo estando desta forma, quebrado, desgastado, a alma cansada, ele não entrega os pontos. Ele ainda tem força o suficiente para ir diante do Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a sair dessa solidão, me ajuda a sair dessa situação. Porque, irmãos, ele não se conformava em viver do jeito que ele estava. Tem pessoas que se conformam em viver daquela situação daqui, né? Ele chega numa conclusão. Ele diz assim: olha, quer saber, minha vida é isso aqui mesmo, não vai sair disso aqui mesmo, vai ser essa toada que eu desisto. Davi nunca pensou desse jeito. Davi nunca se conformou com a sua própria situação, mas ele sempre buscou saída em Deus para sair dos momentos mais difíceis da vida dele, e sempre confiando no Senhor. Amém, meus irmãos? E hoje eu disse para uma pessoa: quando a gente toma nas nossas mãos a rédea da situação, aí Deus não vai fazer nada por ti. Nada. E acredite no que eu estou te dizendo. Quando você decidir tomar a rédea da situação nas tuas mãos, Deus não vai fazer absolutamente nada por você, até você chegar à conclusão: eu não dou conta. Aí ele começa a agir. E eu disse a essa pessoa: digo, olha, você tomou a situação nas suas mãos, então tudo bem, faça do jeito que achar melhor. Agora, o melhor caminho é esperar em Deus, é esperar no Senhor. Mesmo que não vislumbre, você olha para o horizonte, você vê o horizonte fechado como o céu de bronze, continue esperando no Senhor. Porque para o Senhor mudar a situação do ser humano, ele não precisa de muita coisa. Ele só precisa de um segundo eterno. Ele vai e faz o que tem que fazer. Agora, se eu decidir tomar a situação nas minhas mãos, aí a responsabilidade é sua. E as consequências que vão vir também é sua. E Davi fez assim. Quer saber de uma coisa? Essa situação é uma situação que fugiu do meu controle, porque fugiu totalmente. E ele chega diante do Senhor: o Senhor fugiu da necessidade do meu controle. Agora é só o Senhor mesmo que ele pode fazer alguma coisa por mim. Então, quando a gente coloca alguma coisa na mão do Senhor, a gente tem que decidir: ou deixar ele fazer do jeito dele, da moda dele. Agora, é claro, não dá para ficar parado feito um parasita. Não, está aqui, Senhor, está aqui, ó. Ô, irmão, vou contar uma coisa para vocês aqui, para vocês saberem quem é o Deus que vocês estão servindo. Eu participei de uma vigília anos atrás, e tinha um irmão que estava desempregado. Isso não é só sacanagem. Eu estava lá, eu vi. Estava desempregado. E lá, na oração, na vigília comer. Aí daqui a pouco, o Senhor usou uma irmã, falou mesmo assim: como é que eu posso arrumar emprego para vocês
vezes você dorme até meio-dia. Dá para arrumar um emprego desse jeito? O que eu quero dizer não é ficar orando e ficar parado, com a boca aberta, olhando para cima. É orando e agindo. Adianta ficar orando, sabe aqueles paspalhos? E aí, não, estou aqui vendo. Oi, irmão, assim não vai sair do lugar. Você vai ficar na mesma toinha que você está a vida inteirinha. O bonde andando, o bonde passando. E aí vai subir. Não, meu irmão. É orar, esperar e agir. Não é oração? Ora e age. Que as coisas vão acontecer. É igual a prosperidade, como nós começamos a falar para mim. Dá para alguém ser próspero sendo um vagabundo, parado, um parasita, só se ele for político. Eu for político sem vergonha, aí dá. Mas até o político sem vergonha tem que agir, porque senão essa vergonha que ele tem não vai satisfazer. Você não vê o parasita parado, ele está sempre tramando, ele está sempre envolvido com alguma trabalho, mas ele está ali, se mexendo. Agora, se nós ficarmos, achar que, não, eu estou orando aqui, você está orando, mas você está fazendo o quê? Não, eu estou só orando, eu continuo orando. Jesus veio, você fica orando. Você pegar nenhum homem da Bíblia, nenhum deles, que estava orando, que estavam pedindo alguma coisa para o Senhor, nenhum deles estavam parados, olhando para cima. Todos eles estavam em atividade, fazendo alguma coisa. Então, se você quer alguma coisa do Senhor, você tem que orar, mas você tem que agir. É como Davi. Davi ficou feito um paspalho com a boca aberta no céu. Estou aqui, Senhor, quebrado. Não, ele foi orar, mas ele não parou a vida dele. Ele continuou a sua caminhada, mesmo se arrastando, mesmo que nem uma cobra, mas ele continuou, ele não parou. Então nós não podemos parar, achar que Deus vai fazer absolutamente tudo. Deus faz tudo o que Ele tem que fazer por nós, mas nós temos que ter a nossa cota de contribuição nesse negócio ali. Amém, meus irmãos? Então Davi se viu apertado, no sofrimento, mas ele não ficou parado, reclamando da vida. E outra coisa, ele foi reclamar com a pessoa certa. Digo, Senhor, estou aqui, a situação não está boa, a coisa está feia, o chicote está estralando, eu estou cansado, eu estou exausto, eu preciso do Senhor. Deu um alento, Senhor. E semana que vem a gente vai ver que Deus deu um alento para ele. Mas ele não estava parado, buscando e agindo para que Deus cumprisse os propósitos dele na vida de Davi. Amém, meus irmãos? Então, o céu pode estar fechado, feio e bronze. A nossa esperança em Deus tem que continuar. E eu falei para essa pessoa, eu ainda dei o meu exemplo. Falei, muitas situações da minha vida que eu podia ter agido, eu não agi, esperei no Senhor. Porque é melhor esperar em Deus, irmão. E Deus agir do jeito dele, e eu não levar nenhuma consequência junto comigo do que eu agi do meu jeito, e levar consequência pela minha decisão errada. Então é melhor você esperar no Senhor, agindo, fazendo, operando, mas esperando no Senhor. Está dando para os irmãos entenderem? Não é orar e ficar parado, meus irmãos. Não é orar e ficar parado. É orar e se movimentar. Não adianta orar e ficar parado. Senhor, eu quero que só a minha situação mude. Tá, beleza. Deus, mas sim, muda a sua situação? Você quer que mude a sua situação? Sim. Tá bom, mas como é que você quer que eu mude? Não, eu quero... Não, Senhor, eu quero que a minha situação mude, mas há uma realidade para ser mudada, ela só pode ser mudada se você quiser mudar essa realidade. Deus não vai mudar essa realidade se você não quiser. Amém, meus irmãos?
Deus não pode forçar, Deus não força. Deus não bate o pé e sai estourando tudo, arrebentando tudo, não. Eu quero que minha situação mude, minha realidade mude. Por exemplo, eu quero que minha realidade espiritual mude. Tá bom, eu quero e Deus também quer. Certo? É o maior desejo de Deus é ver todo mundo bem espiritualmente. Beleza. Mas o que eu estou fazendo para que aquela realidade miserável mude? Não, estou aqui parado, aqui, feito um paspalho. Vai mudar nunca, meu irmão. Vai mudar nunca. Você quer que a tua realidade espiritual mude? Estou dando um exemplo bem palpável para você entender o resto. Você tem que fazer o quê? Você tem que se achegar mais diante do Senhor. Você tem que orar mais. Você tem que consagrar a tua vida. Você tem que se aproximar do Senhor para que Ele ajude você a mudar a sua realidade. Amém, meus irmãos? Vou dar um exemplo do que eu estou falando aqui. Jacó fez toda aquela lambança que não precisava ter feito nada daquilo. Aí depois tinha que voltar lá para a terra dele lá, para junto do irmão dele lá. Aonde é que ele para? Diz a Bíblia que ele para lá no Val de Jaboque. E lá ele entra no entreveiro com um anjo. E Jacó está prevalecendo com esse cidadão. E quando o anjo vê que ele, Jacó, ou a pessoa em si, vê que ele está prevalecendo, dá-lhe um golpe aqui na coxa e ele fica mantola. A partir dali a realidade dele foi mudada, mas ele quis que a realidade dele foi mudada e foi de encontro àquilo. É isso que eu estou dizendo a vocês. Minha situação só pode ser mudada se eu quiser que ela mude e trabalhe para que ela mude, porque aí Deus vai operar, me dando graça, me dando sabedoria, me dando força para que ela mude. Amém, meus irmãos? Porque Deus não vai forçar ninguém a mudar se não quiser. Esse é o primeiro a querer isso. O primeiro a querer qualquer coisa, irmão, não é Deus. O primeiro a querer qualquer coisa é você, não é Deus. Não, Deus quer nada, quem tem que querer é você. Você quer que mude? Então pronto, então vai de encontro a essa realidade mudada. Mas não fique parado, porque se você ficar parado, tua realidade vai ser essa aí que você está carregando. E não adianta reclamar para Deus, não. Não, se você vai vendo no mundo, ela está no mundo, você não muda. Você não muda o pensamento, você não muda as ações, você não muda as atitudes. Então como é que vai mudar alguma coisa? Como é que Deus vai poder mudar alguma coisa em você, se você mesmo trabalha para que isso aconteça? Agora, se você trabalhar para que isso aconteça, irmão, aí Deus vem entrando. Não é aquilo que o povo diz, não está na Bíblia, não é um ditado popular. Dá um passo, que o Senhor dá 2, 10, sei lá como é que eles dizem. É mais ou menos isso aí. Dá um passo, e o Senhor vai completar os passos para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Mas pega esse exemplo dele aqui. Vivendo no inverno da vida, ele não parou. Ele queria mudar. E ele foi ao encontro dessa mudança. Qual é o encontro? Senhor, o Senhor pode mudar a minha realidade. Então me ajuda. E nós vamos ver que Deus ajudou ele e a realidade dele mudou para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? As palmas da